Oi, gente, seja muito bem-vindo ao nosso ambiente online aqui da IEB. Meu nome é Éder, sou pastor aqui na IEB e nós temos uma mensagem de Deus para você. No final desta palavra, nós vamos deixar 3 lições práticas para a sua vida. Fique com a gente até o final e se inscreva no nosso canal. Hoje, o tema que nós vamos trabalhar, nós vamos falar sobre algo que nos desafia, sobre algo que eu tenho certeza que você luta contra, que você está em guerra, e o tema da nossa mensagem hoje é tentação. Nós estamos em guerra porque nós estamos sofrendo tentações, tá bom? Nós travamos uma batalha contra as nossas tentações. Gente, ninguém, absolutamente ninguém é imune às tentações. Ninguém. Todos nós somos tentados em alguma área. Todos nós somos prejudicados em alguma área. Todos nós sofremos tentações em alguma área. E assim, nem mesmo os mais idosos ou os mais experientes ou os mais, abre aspas, espirituais, não sofrem com isso. Todos nós sofremos com isso, tá bom? Tem até um texto interessante na Bíblia, 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 12, que diz assim, olha, se você pensa que você está bem, tome cuidado para que você não caia, porque todos nós lutamos contra a tentação. Nós fazemos uma batalha contra a tentação. Não tem ninguém que não esteja lutando contra a tentação. Eu li um livro esse ano do Rodrigo Bibo e ele tem uma frase interessante. Ele diz assim, olha, se você não luta contra nenhum pecado, é porque você já perdeu. Olha que forte isso, gente. Se você não está fazendo guerra contra nenhum pecado, é sinal que você já perdeu essa batalha. Então, todos nós lutamos contra algo que quer nos destruir. Acontece com você ou só lá em casa? Acontece com você, com certeza. Todos nós lutamos contra algo que quer nos destruir. Então, hoje a gente vai aprender como que funciona esse algo, como que a gente funciona essa ideia da tentação e mais do que isso, vamos descobrir ferramentas que vão nos ajudar a identificar uma tentação e como superar essas tentações, tá bom? Então, a gente está usando a carta de Tiago. Você pode abrir aí, se você trouxe sua Bíblia, se você tem o seu celular aí conectado na internet, o seu aplicativo, pode abrir aí. Tiago, nós vamos começar lá no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 12, tá? Se você não trouxe, não veio preparado, está nos visitando, a gente trouxe aqui na tela também para você não ficar por fora, tá bom? Mas Tiago, capítulo 1, no versículo 12, diz assim, olha, feliz é aquele que suporta com paciência as provações e as tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Feliz é aquele que suporta com paciência, o quê? Estão comigo? Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações. Tá, esse texto, ele já começa nos ensinando algo muito interessante, que existe aí algo chamado tentação e algo chamado provação. Existe aí algo chamado tentação, porque ele fala assim, olha, feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações. Será que é a mesma coisa? Será que provação e tentação é a mesma coisa ou será que são coisas diferentes? Será que nós estamos sendo provados ou estamos sendo tentados? Como que funciona essa lógica? Vamos entender um pouquinho sobre como funciona essa lógica. Olha, quando o autor, o Tiago, colocou essa expressão aí, provações e tentações, a palavra original que ele usou para colocar aí é a palavra peirasmos. Tá? E essa palavra peirasmos, ela necessariamente ela não é algo ruim, tá? A palavra
peirasmos aí, ela foi utilizada num sentido de teste. Tá? Ela foi usada nesse sentido. Então, o que o autor estava querendo dizer para nós? Feliz é aquele que suporta com paciência os testes da vida. Então, quando foi traduzido para o português, foi acrescentada essa expressão, provação e tentação. Porque essa expressão, ela tem esse sentido de ou provação ou de tentação. Gente, a nossa vida, ela é feita de testes, sim ou não? A nossa vida, ela é feita de provas, de testes, né? Não sei se você lembra lá da época da escola. Quando você chegava lá e o professor falava assim, hoje tem prova surpresa. Meu Deus do céu, a gente quase morria. Não estudei. Né? Como assim prova? Como assim teste, né? Porque a vida, ela é feita de testes, de provas, né? E a gente fica, caramba, eu não estudei, e agora como vai funcionar? E tal, e seu coração já começa... E o professor fala, hoje é prova, vai ter prova surpresa. E a gente ficava doido, né, na escola, assim, meu Deus, como vai funcionar esse negócio agora? Tô lascado. A vida, ela é feita de testes. E a maneira como nós lidamos com os testes da vida vai mostrar para nós se nós estamos ou amadurecendo ou regredindo. A maneira como nós lidamos com esses testes que a vida dá para nós vai mostrar se nós estamos crescendo ou se nós estamos regredindo. Tá? Então, assim, como saber quando é, então, uma provação? Né? O Tiagão está falando para nós ali, olha, feliz é aquele que suporta esse teste. Então, como a gente vai saber se esse teste é uma provação ou se esse teste é uma tentação? Vamos explicar com calma, tá? A primeira ideia aí é a provação, tá bom? Vamos entender como que é a provação, o que ela é e como ela funciona, tá? A provação nada mais é do que testes enviados por Deus. Tá? Então, repita isso para você, pode ser até mentalmente. A aprovação são testes enviados por Deus. E qual é a finalidade da aprovação? A finalidade da aprovação é nos aperfeiçoar, é nos amadurecer. Então, quando nós passamos por uma aprovação, com certeza é o dedo de Deus que está ali no meio, e Ele está usando esse processo, esse teste para fazer o quê com a gente? Amadurecer. Deus está nos amadurecendo. Então, assim, pensa comigo aí, lá na sua semana, eu tenho certeza que você passou por algumas crises que te deu vontade assim de dar uns gritos. Então, essa situação foi usada por Deus para fazer com que você crescesse. É por isso que eu disse que a forma que nós lidamos com os testes vai mostrar para nós se nós estamos amadurecendo, se é uma aprovação, ou se nós estamos regredindo. Então, assim, quando é um teste enviado por Deus, nós saímos de lá, desse teste, abençoados. Nós saímos desse teste aperfeiçoados. A Bíblia diz aqui no capítulo 1 de Tiago que nós adquirimos paciência e nós evoluímos com essa paciência. Ou seja, depois daquilo lá, você vai se tornar uma pessoa mais paciente, mais feliz, mais alegre, né? A aprovação que Deus faz para a gente, esse teste aí que Deus faz com a gente, é uma prova também para a gente demonstrar o nosso amor por Deus. A gente fala assim, olha Deus, eu amo você, amo o Senhor, sabe? Então, eu estou passando por essa situação aqui, eu quero demonstrar o meu amor. Então, a aprovação também olha que legal, uma oportunidade de Deus nos dar ferramentas para cumprir algum tipo de propósito mais para frente. Então, talvez tenha algumas situações da sua vida que você passou quando você era criança ou adolescente, que hoje em dia serve de testemunho para você abençoar outras pessoas. Tem algumas situações que Deus permite que a gente passe na nossa infância, que às vezes doeu lá na infância, mas hoje a gente olha para trás e a gente fala assim, nossa, mas a partir dessa situação eu consegui falar com fulano de tal, e fulano de tal estava vivendo a mesma coisa que eu, e fulano de tal hoje foi abençoado, está feliz, resolveu o problema dele. Então, quando é aprovação na nossa vida, Deus usa a aprovação para nos amadurecer. Tá? Aí você pergunta assim, Tiago, mas por que Deus permite esses testes com a gente? Né? O outro Tiago da Bíblia, eles ajudam a gente. Lá no capítulo 1, no versículo 3 e 4, ele diz para a gente assim, olha, quando a fé ela é provada, a perseverança tem a oportunidade de fazer o quê?
crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada falte para vocês. Então, por que Deus permite que a gente passe por esses testes? Porque Deus está fazendo de nós pessoas maduras e completas. Olha que negócio interessante. Deus está forjando em nós, lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 29, diz que Deus está nos aperfeiçoando à imagem de Jesus. E Jesus é o nosso exemplo de pessoa madura, perfeita e completa. Então Deus permite os testes lá na sua vida, com aquela pessoa chata do seu trabalho, para fazer com que você se pareça cada dia mais com Jesus. Deus está fazendo isso com a gente o tempo todo. É por isso que a vida do crente não é fácil. Não é fácil a vida, gente, porque nós estamos em provação o tempo todo, sim ou claro. Você vai para sua casa, daqui a pouco começa aquele negócio que te irrita. Aí você pega o celular, tem aquela mensagem que te estressou. Aí você chega no trabalho, tem aquela situação mal resolvida e aquela pessoa que passa perto de você querendo te engolir. Aí você vai no banco, chega lá, o sistema está fora do ar. Aí você vai para o trânsito, pega o carro, vai dirigir na rua de Autônio, e andar em Autônio é um caos. Uma cidade pequena, mas você sabe que não tem lei, é todo mundo, cada um por si, Deus por todos. E a gente vai vivendo isso vai nos irritando assim. Você fala, gente, nós estamos sendo testados o tempo todo. O tempo todo. Mas a forma com que a gente reage a esses testes mostra se nós estamos crescendo ou se nós estamos regredindo. Ou nós estamos amadurecendo e nos tornando cada dia mais parecidos com Jesus, ou nós estamos regredindo. Então, o desejo de Deus é fazer isso com a gente. Eu disse para vocês no primeiro episódio que o pecado, ele destruiu uma versão dentro de nós. E parece que agora dentro de cada um de nós tem uma outra versão de nós tentando nos sabotar o tempo todo. Eu tento fazer o que é certo, aí esse outro Tiago que mora dentro de mim fala, não, você não vai fazer não. A gente fica nessa batalha assim, né? É por isso que eu entendo muito bem Paulo quando ele fala assim, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, o que eu faço? Eu acabo cometendo. Então é por isso que a gente entende, porque parece que tem uma versão aqui dentro que está querendo nos destruir. Mas o que esse texto está nos ensinando é que Deus está nos forjando uma melhor versão. E pega essa daí, a nossa melhor versão é aquela que se parece com Jesus. A nossa melhor versão é aquela versão madura, aquela versão que se parece com Jesus. E é isso que Deus está fazendo com a gente. Então, ficou claro a provação? A provação é algo enviado por quem? Por Deus, para fazer com que a gente amadureça. Agora vamos para o outro extremo. O outro extremo é a tentação. Tá? A tentação já não é enviada por Deus. A tentação, ela é enviada pelo diabo no meio da provação. Ou seja, Deus está nos provando o tempo inteiro. Mas no meio da provação, o diabo envia a tentação. Deus tem um propósito para nós, Deus tem uma vontade para nós, Deus tem um plano para você, mas no meio desse teste, o diabo olha para você e fala assim, ei, você não quer chegar lá mais rápido? Eu posso te dar um atalho por aqui. Nós traçamos planos em Deus, construímos famílias em Deus, fazemos várias decisões, estamos trabalhando focados. Aí o diabo fala assim, vai ter prova? Eu tenho as respostas. É aquele teste surpresa que chegou, o professor falou, vai ter prova. Aí o amigo do lado fala, vai de boa, tá aqui ó, tá aqui a cola. A tentação é a oportunidade de fazer aquilo que é certo, só que da maneira errada. É um atalho que o diabo envia para nós, fala assim, ei, vamos fazer esse negócio de uma forma mais rápida. Você não precisa passar por todos esses processos, tá bom? E Deus permite a tentação.
Só que Deus não tenta ninguém, porque olha o que o versículo 13 de Tiago diz, né, do capítulo 1. Ele fala assim, olha, e quando vocês forem tentados, vocês não podem dizer, esta tentação vem de Deus. Por que a gente não pode dizer isso? Porque Deus não é tentado a fazer o mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Então, Deus não nos tenta, Deus nos prova. Mas no meio da prova, o diabo nos tenta. Tá? Deu para entender aí a linha de raciocínio? É assim que funciona a tentação e a aprovação. Deus nos testando e o diabo usando as provações para poder nos testar. Sabe? Para poder nos tentar no meio disso daí também. Então, ele usa essa estratégia, oferecendo esse caminho mais fácil, oferecendo essa oportunidade de fazer algo bom da maneira errada. E a tentação, ela tem um processo. Tá? Vamos entender rapidinho esse processo da tentação, segundo o texto da Bíblia aqui, tá bom? Tiago, no capítulo 1, aí o versículo 14, já começa dizendo assim, olha, a tentação, porque hoje o nosso episódio é sobre tentação, nós vamos aprender a vencer a tentação. Tiago está falando assim, ó, vou dar de bandeja para vocês. A tentação vem de onde? Dos nossos próprios desejos. Então, o Tiago já deu uma origem para a gente aí. A tentação vem dos nossos próprios desejos. E o que esses desejos fazem com a gente? Eles nos seduzem e nos arrastam, tá bom? E esses desejos dão luz a um bebê, chamado pecado. E esse pecado, quando ele se desenvolve, né? Esse pecado, ele gera a morte. Então, assim, tem uma estrutura aí, tem um processo. Até já colocou para vocês aqui, ó. Tudo começa com os desejos. Tá bom? Tudo começa com desejo. Quando Tiago coloca essa expressão aí, tudo começa com os desejos, talvez na sua versão, tá cobiça. Tá bom? Mas é praticamente a mesma coisa, tá? Porque a palavra que foi usada aí é a palavra eptimia. Tá bom? É uma palavra que necessariamente não significa um desejo ruim. Tá? Essa palavra aí, ó, tudo começa com os nossos desejos, nem sempre quer dizer que é um desejo ruim, mas pode se tornar, tá bom? Mas tudo começa com desejo. Tá? Vocês lembram lá no jardim? Vocês não lembram que vocês não estavam lá, né? Mas das histórias. Lá no Jardim do Éden, a Bíblia diz que Eva olhou para o fruto e o fruto lhe pareceu agradável aos olhos. Então, desejo, gente, não é algo ruim aos olhos. Desejo é algo bom. Desejo é aquele negócio que você olha e você fala assim, nossa, se eu puder ter isso aqui, a minha vida vai ser top. Desejo é aquilo que a gente tem no coração. Você tem desejo de várias coisas. A gente tem desejo, eu tenho desejo de várias coisas, gente. Tem desejo de ter uma experiência fora do país, né, que não seja Paraguai e Argentina. Tem vontade, tem desejo de ter um carro melhor. Eu tenho desejo de fazer várias coisas, né? Tenho desejo de muitas coisas, um dia eu só conto meus desejos para vocês. Mas assim, eu tenho vários desejos. Então, ter desejos não é problema, tá bom? Ter desejos não é o problema não está aí. Entenda de uma vez por todas, por conta do pecado que rompeu a nossa conexão com Deus, essa semana eu ouvi uma ilustração muito legal. O nosso relacionamento com Deus é uma tomada. E Deus nos criou para estar conectado naquela tomada. O Juca vai gostar dessa. Deus nos criou para estar conectado naquela tomada. O que o pecado fez? O pecado veio e rompeu a ligação entre nós e Deus, que era para estar conectado na tomada. Por conta disso, nós temos agora o desejo de conectar em tomadas. E o que a gente faz? Cada um, por conta da sua experiência de vida, por conta daquilo que já viveu, já passou, já experimentou, tem desejo diferente. Aí uns vão conectar na tomada do dinheiro, outros vão conectar na tomada do relacionamento, outros vão conectar na tomada do sexo, outros vão conectar na tomada da pornografia. Por quê? Porque a gente precisa preencher alguma coisa que foi rompida aqui dentro. Uns vão conectar na tomada da autorrealização,
do desejo de conquistar. Outros vão querer conectar na tomada de montar uma família perfeita, porque a minha família foi imperfeita, então agora eu preciso de uma família perfeita. Aí eu fico lá tentando encaixar, achando que vai preencher, sendo que nós fomos criados para estar conectados na tomada de Deus. Nenhuma dessas outras tomadas vai dar certo. Então é isso que acontece. Por conta do pecado, nós temos desejos diferentes. E onde Tiago disse que começa a tentação? Aí a gente tem um problemão. Porque se nós temos desejo o tempo todo de coisas diferentes, como que a gente resolve isso? Entende? Então tudo começa com os nossos desejos. Aí o texto continua dizendo, olha, mas não para nos desejos. Os desejos, eles nos seduzem e nos arrastam. Gente, quando a gente tem um desejo, pensa aí agora, uma coisa muito boa que você quer para a sua vida. Pá, pensou. Quando a gente pega o nosso desejo, que pode até ser alguma coisa boa, cara, eu tenho o desejo de ser, sei lá, cara, um grande empresário na nossa cidade, gerar muitos empregos. Uau, que desejo legal. Só que quando a gente pega esse desejo e a gente casa esse desejo com uma mentira, que é, você quer ser um bom empresário e empregar muita gente na cidade e ter muito dinheiro, nossa, eu sei um caminho muito fácil para você fazer isso. E muito mais rápido do que você ter que abrir CNPJ e tal. Temos muitas oportunidades de ganhar dinheiro, de empregar gente. E vai parecer até que está tudo legal. Está empregando gente. Então, quando a gente pega um desejo que às vezes é bom, mas a gente casa esse desejo com uma mentira, porque Tiago diz que quando é casado com uma mentira, esse desejo ele nos seduz e ele nos arrasta. Sabe o que é sedução? Eu até li uma definição essa semana. É quando a gente perde a noção da consequência. Isso é sedução. A pessoa fala, cara, mas pode acontecer isso com você. Não tem problema, eu quero. Eu preciso disso. Eu quero. Então, quando a gente casa um desejo com uma mentira, a gente ouve a mentira, nós começamos a ser seduzidos por ela. E quando a gente é seduzido pela mentira, né? Quando a gente vê, e a mentira é aquele negócio assim, abre aspas, tem nada a ver. Todo mundo faz. É só uma vez. Depois você pede perdão. Depois você apaga o histórico, fica tudo certo. Depois você conversa lá. Se você fizer escondidinho, rapaz, ninguém vai saber. Seu coração precisa disso. Quando a gente pega um desejo e a gente começa a ouvir essas vozes, a gente casa com essa mentira, a Bíblia diz que tem uma criança sendo formada ali. E quando a gente, essa gestação ela vem à tona. Aí o texto diz assim, e esses desejos, eles dão luz a alguma coisa. E eles dão luz a quem? O pecado. Então quando a gente pega esse desejo e dá luz ao pecado, a Bíblia diz lá em Romanos 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Olha que processo degradativo. Pegamos algo bom, ouvimos uma mentira de que você precisa disso para ser feliz. Você só vai ser feliz quando você tiver uma família. Você fala, é verdade, Senhor. E nem é Deus falando com você. Você só vai ser feliz quando você tiver o corpo top. Você só vai ser feliz quando você tiver aquele carro. E você trabalha loucamente para conseguir aquele carro. E trabalha. Você só vai ser feliz quando você passar na faculdade que você quer. Você só vai ser feliz quando você tiver o emprego que você quer. Essas são as mentiras que vão sendo contadas para a gente e a gente não percebe. Até aí você fala assim, tá tudo legal. Mas o pecado já está morando dentro do nosso coração. Já está fazendo uma morada dentro do nosso coração. Já alugou uma casa ali dentro da nossa mente e está sendo construído. Você precisa. Aí fala assim, aí isso dá luz ao pecado. E o pecado, quando está consumado, ele gera a morte. E nem sempre é a morte física. Entendam essa morte aqui como consequências. Consequências mesmo. Então assim, você pegou algo muito legal, transformou aquilo lá, cara, mas só uma vez. Não vai dar nada. É só uma festa. É só os amigos que eu conheço. Qual que é a consequência lá na frente? Cara, você ficou viciado. Hoje você não consegue ficar um final de semana sem beber.
Ah, não, você não consegue. Se tiver um churrasco, você não consegue. Ah, mas não dá nada. Ah, mas você não consegue ficar sem fumar. Você não consegue ficar sem olhar pornografia. Ah, mas é só pagar o histórico depois e ninguém vai ver. Ah, depois é só pedir perdão e está tudo certo. Você vai sendo laçado. O pecado tem esse poder de fazer isso com a gente. O pecado nos seduz. Fez isso com Eva e Adão lá no jardim. O primeiro casal foi seduzido pelo pecado. Isso aconteceu e esse pecado gerou a morte. Então, olha que processo legalzinho aí que eu estou falando para vocês aí, tá? Um desejo pode ser algo bom, pode ser algo ruim. Ele casou, ele deu ouvido para a mentira. A mentira gerou o pecado gerou a morte. Tá? E foi assim que aconteceu. E a gente faz isso com o dinheiro, a gente faz isso com o relacionamento, a gente faz isso com o sexo. Tá bom? Então, isso aqui é tentação. Tá? Esse processo aí é tentação. Então, a maneira com que a gente vai lidar com esses testes da vida vai definir se nós estamos crescendo ou se nós estamos regredindo. Tá? Agora, a grande pergunta aqui que eu tenho que fazer para você é o seguinte: como é que a gente para esse ciclo? Como que a gente vence isso? Porque, Tiago, agora você falando, eu comecei a perceber, eu estou afundado. Rapaz, eu comecei a perceber agora os meus desejos, eles estão malucos. Deixa eu falar uma coisa para você. Ou você governa os seus desejos, ou os seus desejos vão te governar. Ou você coloca os seus desejos no lugar certo, ou os seus desejos vão colocar você em um outro lugar. Eles vão sentar no trono. Então, como é que a gente vence isso? Como que a gente vence? É fácil, a gente começa, parece fácil, né? Mas não é. A gente começa a substituir. Desejo pode ser algo bom, pode ser algo ruim. Logo depois do desejo vem a mentira. Como é que a gente vence? Primeira coisa, precisamos aprender a substituir as mentiras que ouvimos pelas verdades da palavra de Deus. Então, assim, não tem outro caminho. É fazer essa substituição. Vamos continuar vendo o que o autor diz, que ele é mais inteligente que eu. Ele fala assim no versículo 18. Tá? Por sua própria vontade, ele nos gerou por meio da sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nós nos tornamos os seus primeiros frutos. A Bíblia diz que nós somos formados por Deus, somos criados por Deus. Mas aconteceu alguma coisa que estragou todo o processo. E a Bíblia diz que nós somos feitos perfeitos. Imagina uma versão sua perfeita. Eu nem vou te dar tanto tempo, senão você vai começar a viajar. Mas imagina uma versão sua perfeita, top. Você foi criado dessa maneira. Aconteceu alguma coisa do trajeto aí que você virou o que você é hoje. Aconteceu alguma coisa aí que fez com que a gente tivesse que lutar contra isso. Tivesse que lutar contra essas tentações, lutar contra essas provas, lutar contra isso. Esse vírus, vou usar uma expressão aqui bem dos nossos momentos aqui hoje, né? Esse vírus, ele corrompeu a nossa identidade. Ele entrou dentro do nosso sistema e ele apagou a nossa identidade. Ele estraçalhou com tudo dentro de nós. É por isso que nós sofremos tantos com nossos desejos. É por isso que você quer fazer algumas coisas, mas você não consegue. É por isso que vira e mexe, você se pega lá na tela daquele celular fazendo a mesma coisa que você prometeu para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, que você não ia fazer mais. É por isso que, hora e outra, você se pega bravo, dando soco no volante, no trânsito. É por isso que, hora e outra, você se pega bravo, lá tomando banho, porque você acabou de xingar sua esposa, xingar seus filhos, deu um micudo no teu cachorro e entrou bravo para dentro de casa. É por isso que, durante esses momentos da vida, a gente sofre com isso. É por isso que você tenta vencer. Agora, vou pegar um pouco mais pesado, né? Você tenta se libertar desse vício e não consegue.
É por isso que você luta contra esse negócio que está te amarrando. É por isso que você já perdeu amigo, já perdeu dinheiro, já perdeu família, não fala mais com a família, já bloqueou todo mundo, não consegue. Por quê? É porque esse vírus chamado pecado, ele entrou na nossa relação com Deus e ele acabou com algo dentro de nós. E ele está nos fazendo morrer. E de fato estamos morrendo. É pesado ouvir isso. Porque parece que quanto mais a gente quer avançar, mais a gente regride. Mais eu quero conseguir, mais eu estou sendo destruído. O pecado tem feito a gente morrer. É por isso que você liga a televisão, guerra, guerra, aumento, guerra, roubo, morte, sequestro. Não, vou assistir mais TV, vou para a internet. Aí você entra na internet, prostituição, adultério. Você fala, meu Deus, não tem mais lugar para poder ir. Não tem, gente. Não tem. O pecado, ele destruiu a sociedade. Ele corrompeu as estruturas. A gente trabalha, coloca uma coisa melhor. No outro dia alguém vai lá, rouba, destrui. Hoje o pastor falou uma coisa incrível para nós de manhã. Nós temos que lutar contra um espírito aqui na nossa cidade de inveja, né? De inveja e de ingratidão. Você trabalha honestamente. Você compra o teu carro, alguém chega para você e fala, tá roubando? Reforma a tua casa, trabalha, fica 1 ano trabalhando, reformando a casa. O cara chega para você e fala, mas também, né? Para você é fácil, né? Você se trabalha. Nós temos que lutar contra isso. Sabe como é o nome disso? Pecado. O pecado, ele desestruturou a sociedade. Ele está acabando com o mundo. Ele está fazendo o mundo morrer, adoecer. É por isso que Romanos 8... versículo 12 e 13, diz assim, olha, vocês não têm que fazer o que a natureza humana de vocês pede, porque se você seguir o seu desejo, se você viver de acordo com as exigências daquilo que está dentro de você, vocês morrerão. E de fato, estamos morrendo, de fato, estamos sendo perseguidos, de fato estamos vivendo isso. Nós decidimos andar de acordo com os nossos desejos, andar de acordo com aquilo que a gente acha que é certo, fazer as coisas conforme o nosso coração. O resultado disso é morte, gente, e não só morte física não, é morte espiritual também. Sabe o que é morte espiritual? É esse distanciamento de Deus enquanto nós estamos aqui nesse tempo. Além de morrer fisicamente, é morrer espiritualmente, mas tem uma morte pior, que é a morte eterna, que é viver distanciado de Deus, não só nesse tempo, mas para sempre. Sabe quanto tempo dura para sempre? É esse tempo aí mesmo, para sempre. Para sempre você tentando conectar algo com outras coisas e se frustrando, entra no relacionamento, agora vai. 2 anos, acabou. Entra no outro relacionamento, agora vai. 2 dias, acabou. Entra no outro relacionamento, não vai. Porque o seu problema não é o relacionamento. O seu problema é a falta de Jesus. É duro ouvir isso, mas é saudável ouvir isso ao mesmo tempo. Mas, o texto continua dizendo, Romanos versículo 14, se, contudo, pelo poder do Espírito, você fizer morrer as obras do corpo, o que acontece? Viverão. Nosso problema não é com a morte? O que o texto fala? Se você fizer morrer os seus desejos, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui está o grande segredo. Nós precisamos abortar esse bebê antes dele nascer. A mentira é que hoje, você é fruto das suas escolhas. A mentira que o diabo coloca na sua cabeça é que você não vai dar certo. A mentira que o diabo coloca na sua cabeça é que você está sofrendo hoje também, olha o tanto que você errou. A mentira que o diabo coloca na sua cabeça é que o pecado não tem mais jeito para você, que não existe mais perdão para você.
A mentira que o diabo coloca sobre você hoje é que você vai lutar com esse vício para sempre, vai morrer, vai sofrer, vai chorar. Já fez muita gente chorar e vai continuar fazendo gente chorar. A mentira de Satanás é essa. Mas a Bíblia que a gente lê acabou de nos ensinar, se a gente tiver coragem de fazer morrer os nossos desejos, existe uma vida preparada para nós. E não é qualquer tipo de vida, é uma vida abundante, é uma vida plena, é uma vida que vale a pena ser vivida, que vale a pena você acordar e falar, que legal viver, é ótimo viver. Talvez você está falando assim, nossa, eu odeio viver, mas talvez existe hoje uma vida que você não conhece, que é a vida eterna. Essa vida vale a pena viver. Essa é a vida que Jesus prometeu para nós, que era de onde nós não deveríamos ter saído. E ele fala assim, olha, se você decidir matar isso aí dentro de você, gente, não tem jeito, a única solução é morrer e nascer de novo. Aí ele fala assim, Tiaguinho, mas como que eu vou nascer de novo, cara? Como é que vai, como que funciona esse negócio? Como é que é? Tem duas notícias para você, uma triste e uma boa. A triste é que você não consegue nascer de novo. A triste é que não tem correção. Nenhum esforço teu é capaz de corrigir isso aí. Nenhum esforço teu é capaz de resolver esse problema. Mas tem uma boa. A boa notícia é que Deus te ama tanto, cara. A boa notícia é que Deus nos ama tanto, mas tanto, que Ele olha para nós afundados nos vícios da vida, afundados nas decisões erradas e carregamos essas consequências nas costas até hoje. Ele olha para a gente amarrado na tentação e Ele fala, ei, eu amo você e eu aceito você exatamente do jeito que você é. Mas eu amo tanto você que eu não vou permitir que você continue do jeito que você está. Eu tenho algo novo para você. Então, para essa vida de pecado, para essa vida seguindo os nossos desejos, para essa vida que a gente tem até hoje, vou fazer 30 anos esse ano, tomando decisões erradas, para essa vida de pecado, de pornografia, de tentação, para essa vida de adultério, para essa vida de prostituição, para essa vida amarrado no pecado, Deus enviou Jesus. Para a nossa vida, onde as pessoas olham para nós e falam, você não tem jeito não, cara. Para essa sua vida que realmente não tem jeito, Deus envia Jesus, porque Jesus dá jeito. Entende? Não tem a ver com a gente, tem a ver com o que Jesus fez. E para essa vida nossa, Deus envia Jesus, e é através dele que ele faz. E o nosso papel é fazer aquilo que João ensina a gente fazer. Lá no versículo 12 do capítulo 1, ele fala assim, olha, mas todos aqueles que creram nele e aceitaram esse Jesus, essa história, todas essas pessoas, ele deu direito de se tornarem filhos de Deus. E essas pessoas, olha que legal, elas não nascem mais agora segundo a ordem natural das coisas. Essas pessoas, elas nascem agora de Deus, da vontade de Deus. Não nasce mais dos desejos humanos, mas nasce da vontade de Deus. Então, segundo o Tiago da Bíblia, tá? A nossa parte da história é fazer aquilo que o próximo versículo do texto de Tiago diz para a gente fazer. Versículo 21 e 22. Agora o que você precisa fazer é remover toda a impureza e toda maldade, e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, porque essa palavra, ela tem poder para salvar. Hoje, diante de você, tem dois caminhos, tá? Dois caminhos, duas escolhas à sua frente. E nós precisamos aprender a pôr em prática essas escolhas. Então, a primeira escolha são dos seus desejos. E se você der ouvido às mentiras que o diabo conta nos seus ouvidos, isso vai gerar o pecado, que vai transformar isso em morte. Mas tem um outro caminho, que é o caminho que você também vai ouvir o seu desejo,
Tá? Você ouve o seu desejo, só que ao invés de você pegar esse desejo e ouvir uma mentira, você vai direcionar esse desejo para o lugar certo. Você pega esse desejo e você começa a ouvir agora a verdade. E qual é a verdade? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. E quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre que Deus não está contra nós. Deus não está jogando game contra nós. Porque sabe qual que é uma tentação nossa de falar, diante de um momento difícil? É falar assim, Deus, eu acho que o Senhor me abandonou, hein? Onde Deus está? Onde será que Deus está? Talvez você fique pensando assim, rapaz, onde que Deus estava quando eu estava sendo abusado lá na minha infância? Onde é que Deus estava quando Ele permitiu que eu deslizasse a tela do meu celular e fizesse aquilo que não era para eu ter feito? Onde Deus estava quando eu estava sofrendo? Talvez as suas experiências religiosas anteriores foram frustradas. E hoje você se encontra aqui com uma última tentativa de falar, vou tentar dar mais um crédito, ver se esse Deus agora vai me entender. E onde será que esse Deus estava o tempo todo? Vou te falar onde Deus estava. Deus estava entregando o filho dele na cruz para morrer por você. Sabe onde Jesus estava quando você sofria? Ele estava lá na cruz, sofrendo junto com você, entregando a vida dele por você e pegando a sua morte. Todas as vezes que você sofreu sozinho, chorou, angustiado, luta com esses pecados, com essas tentações, lembra que Jesus lá na cruz já morreu por todas elas. E hoje Ele tem uma vida nova para você. Então, ao invés de ouvirmos a mentira de que precisamos disso para ser feliz, nós ouvimos a verdade. Do que nós precisamos realmente é de um relacionamento com Jesus que foi construído lá na cruz. E quando a gente entende que precisamos da verdade, que Deus não está contra nós, mas Deus está ao nosso lado, nós falamos assim, nossa, eu quero obedecer esse Deus. Então a gente começa a obedecer esse Deus, a gente começa a obedecer a vontade desse Deus. Queremos, nossa, eu quero obedecer esse Deus, porque obedecendo a esse Deus eu tenho vida, porque é a consequência desse processo. Então, ou seguimos os nossos desejos, que vão gerar mentiras na nossa vida, que vai nos levar a atitudes de pecado, que vai nos condenar à morte, ou decidimos pegar os nossos desejos e falar assim, Senhor, qual é a verdade? O que o Senhor quer com isso? Deus, será que esse desejo que eu estou tendo agora é para eu fazer agora? Senhor, essa vontade que eu tenho de casar, de me relacionar, de ter um filho, de ter uma casa, Senhor, o que o Senhor faria no meu lugar? Como funcionam essas coisas? Quando a gente começa a ver a verdade de Deus, substitui a mentira pela verdade, experimentamos obediência, decidimos obedecer a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, se tem uma coisa que é difícil, é obedecer à vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a nossa carne não quer obedecer. O nosso coração não quer obedecer. Então, sabe um conselho que eu te dou? Obedeça a Deus, mesmo que isso vá contra o seu coração. Mesmo que isso vá contra as suas vontades. Mesmo que isso vá contra a sua família. Escolha obedecer a Deus. Escolha obedecer, mesmo que isso vá contra os seus amigos. Talvez está na hora de você trocar de amigo. Talvez isso vá contra a sua galera do trabalho. Escolha obedecer a Deus. Toda escolha exige de nós algum tipo de renúncia. Escolha obedecer a Deus, mesmo que isso vá contra o seu coração. Então assim, como que a gente identifica quando é uma tentação, quando é uma aprovação? Ficou fácil. Tentação é esse desejo que junta com uma mentira, a gente começa a pecar e isso vai nos levar à morte. Mas a aprovação é quando os nossos desejos, eles se unem com a vontade de Deus, que a gente descobre na Bíblia, tá? A Bíblia é a revelação da vontade de Deus. Quando a gente descobre a vontade de Deus na Bíblia, essa decisão começa a gerar em nós vontade de obedecer a Deus, e isso vai gerar vida. A minha pergunta para você hoje é, em qual momento da vida que você está hoje? Em qual momento da sua vida você se encontra? Você se encontra amarrado nas tentações, talvez você se encontre amarrado nos seus desejos, talvez quem está te governando até hoje são as suas escolhas do passado, são os seus desejos,
E você é impulsionado a trabalhar para sustentar um desejo. Você nem percebeu isso hoje, você fala, Tiaguinho do céu, cara, eu só trabalho para juntar dinheiro para poder realizar aquele negócio. Esse meu desejo está me governando, cara. Então, identifica isso aí no seu coração. Como que funciona? Em qual momento da vida que você está? Se você estiver amarrado nessa ideia do desejo, tem um texto de João que eu gosto, que ele diz assim, olha, se você confessar os seus pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Feche seus olhos onde você está, quero orar por você. Quero que você pergunte para Deus agora, como Ele pode usar as situações difíceis da vida para poder fazer com que você amadureça. A provação, os testes que Deus faz com a gente, eles nos levam para a maturidade. Mas durante as provações, os testes da vida, existem as tentações que querem nos destruir. Como que você luta essas guerras? Como que você luta isso daí? Talvez no seu coração, você fique aí pensando assim, Tiago, mas eu estou perdendo. Estou perdendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você está perdendo a batalha, mas você não perdeu a guerra ainda. Que bom que você ficou com a gente até o final. Tenho certeza que essa mensagem abençoou a sua vida. Compartilhe essa mensagem e outros conteúdos do nosso canal com a sua família, com os seus amigos. E você pode seguir a gente também nas redes sociais, mandando mensagem, e assim a gente pode te conhecer. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.